e muita humildade, para que possamos levar a nossa tarefa até o fim de nossos dias. Hoje, Pai, amigos e mentores, nós estaremos conversando a respeito da mediunidade, razão pela qual estamos vivos e razão pela qual temos compromisso religioso acionado. Muito obrigada, Senhor. Esteja conosco em todos os momentos desta noite, como sempre estiveste ao longo dos 34 anos de existência da tua casa. Que assim seja. A todos que já estão na tela, um carinhoso boa noite. Dizer que estamos começando a conversar de uma maneira mais embasada, como já aconteceu no ano passado, e mais uma vez agora em 2023. É óbvio que é mais destinado à equipe da mediunidade pública, mas partindo do princípio que mediunidade é vital, e graças a ela estamos vivos, e podemos incorporar o nosso espírito, a bem da verdade, ela diz respeito a cada passo nosso na vida. É muito sério, porque ainda no planeta Terra não há uma compreensão de tudo isso. Ainda ontem eu brincava com o Newton a respeito de uma determinada música. E ele dizia, mas ela foi psicografada. Aí eu brinquei com ele ontem, Newton, todas as músicas, todos os livros são psicografados. Eles vêm de uma intuição e a gente recebe. Temos, talvez, a facilidade no escrever, mas a ideia vem de algum lugar. E, um fato, todos os nossos atos, eles são mediúnicos. Viver é um ato mediúnico. Mas viver e assumir a religiosidade dentro do conceito de mediunidade é bastante sério. Porque o menor gesto que fazemos diante das pessoas que estão na casa, que confiam e que às vezes mistificam bastante o processo, a gente dá exemplo. Dentro da casa e fora da casa. Mas dentro da casa, principalmente, porque a gente representa a mediunidade, que ainda precisa ser muito bem entendida. Nós somos exemplos para aquelas, podemos já dizer, algumas dezenas de crianças, né, que frequentam a nossa evangelização e que adentram a casa sem o menor medo, com tranquilidade, sentam-se diante de um médium personando e recebem o seu passe. Aquilo que elas veem da casa naquele momento vai responder pelo pensamento dela, pelo sentimento dela e pela noção de religiosidade dela para o resto da vida. E vocês observam que a nossa casa, ela tem uma mistura de níveis muito interessante. Nós temos pessoas de nível cultural bem alto, de nível cultural mediano, algumas pessoas sem nenhuma noção da questão da mediunidade, elas vão ali para resolver os seus problemas, né? Como sempre, a gente tem sempre debatido isso há 34 anos. Mas essa questão do exemplo deve ficar sempre na nossa mente, porque nós estamos marcando a vida de muitas crianças e estamos levando centenas, milhares de pessoas anualmente a confiar em nós e no trabalho que nós desempenhamos. Então, dito isto, vamos começar a conversar um pouquinho
sobre cada tema, cada slide que está aí na noite de hoje. Podemos passar para o primeiro, Wanda? Segundo, desculpe. Só um minutinho, dona Vânia, preciso gravar. Sem problemas. Voltando com o slide. Passamos todos agora, deu certo, né, Wanda? Foi. Sempre explicando que nós, ao longo dos últimos 20 anos, não podemos deixar de falar de Sérgio Felipe, porque tem sempre alguém chegando. Então, há um pequeno espaço para revisarmos alguns questionamentos, né? E algumas pontuações referentes a Sérgio Felipe. Próximo, Wanda. Pode, vamos ler um pouquinho. Médico licenciado pela Universidade de São Paulo, a USP, doutor em ciências pela USP, diretor clínico da Pineal Mente Instituto de Saúde de São Paulo, atua nas áreas de psiquiatria e clínica médica. É coordenador e professor responsável pelo curso de pós-graduação Lato Sensu de Psiquiatria Transpessoal, disponibilizado também pela USP e presidente da Associação Médico Espírita de São Paulo. Agora, esta pergunta que ele faz, por que estamos aqui? Eu gostaria de que algum de vocês me respondesse. Vamos dizer assim, o Tiago. Por que estamos aqui, Tiago? Tiago, tenta ativar o som. Está desativado. Agora, Isso, saiu? agora estamos ouvindo. Pode falar. Por que estamos aqui, Tiago? Bom, a gente está aqui, né, na minha percepção, para nos tornar pessoas melhores, para aprender a amar, para superar algumas limitações, mas eu acho que é mais para aprender a amar. É isso. Wanda, por que nós estamos aqui? Ai, ai. Para evoluir, aprendendo. Não só a amar, mas a perdoar, vencer nossas dificuldades. Nós temos 21 participantes, é um número interessante. Marlene, se estiver com o vídeo ligado, Marlene, por que nós estamos aqui? Eu acredito que seja para a evolução espiritual, porque o espírito não morre. Então, é um resgate do passado, é um aprendizado sempre, porque eu acredito que o mundo seja uma escola o tempo todo. Então, o tempo todo estamos aprendendo. Eu acredito que seja assim. Alguém mais desses 21 presentes quer responder por que estamos aqui? Para nos conhecermos. Para Para nos conhecermos. alguém mais? Então, nós estamos aqui por tudo isso, não é? Nós estamos aqui porque nós precisamos melhorar, nós estamos aqui porque precisamos aprender a amar,
Nós estamos aqui porque temos contas a acertar. Nós estamos aqui porque somos médiuns, porque apenas a mediunidade nos dá esta condição de receber o nosso espírito, de estar com ele no nosso corpo e de abandoná-lo no momento em que ele esteja completamente falho e sem condições de ser usado. Então, é por isso que Andrés sempre dizia que a mediunidade é vital. Viemos, incorporamos o nosso corpo, que é de grande valia e de perfeição fantástica, e vamos exercer as funções e as responsabilidades e as escolhas e os acertos que temos que fazer e que só conseguimos realmente fazê-los de uma forma bem adequada aqui nesse planeta Terra. E o conhecer, Jassônia, eu acho que é conhecer um pouco mais, né? Porque, pelo que a gente entende, por exemplo, nós não estamos juntas, não é por acaso, é porque temos um compromisso, porque assumimos esse compromisso aqui, lá no plano espiritual, e em algum momento da nossa vida a gente se cruza. Né? E esse cruzar nosso, na Mensageiros, ele foi muito importante de todos nós, porque é de livre e espontânea vontade que nós estamos na nossa casa, é de livre e espontânea vontade que nós deixamos durante muitos, muitos anos, né? Família, companheiros, filhos, netos, eu até bisnetos, né? A gente os deixa por muitos momentos, porque, falando com a Jassônia mais uma vez, a gente não trabalha só na casa, né? Na casa é um percentual, mas trabalhamos o tempo todo, quer seja marcando tratamento, quer seja fazendo divulgação, enfim, trabalhando, trabalhando e trabalhando. E é por isso que estamos aqui. Se eu aprendo a me, se eu aprendo a me conhecer, se eu aprendo a me conhecer, eu faço tudo isso, né? Ele mostra por que estamos aqui, mostrando a pineal, bem ali no meio do cérebro, né? Estamos aqui graças a ela. É graças a ela que nós podemos viver num corpo, incorporar um corpo, mas a humanidade ainda está muito longe de entender tudo isso. Podemos passar, Wanda, por favor. O que é mediunidade? Digamos, a definição de mediunidade de Sérgio Felipe mediunidade é função de memória. Há alguns anos atrás, ele dizia que a mediunidade ela era a caixinha de mensagens, né, do nosso celular. Agora a gente vê a rapidez do WhatsApp, né, e vê o tanto que nós estamos longe ainda de acionar a nossa pineal como podemos, devemos e já deveríamos estar mais preparados. Então, a definição de Sérgio Felipe para a mediunidade é que mediunidade é função de memória. Mas vamos à definição de Kardec. Kardec diz assim: mediunidade é a faculdade humana natural através da qual se estabelecem os contatos entre homens e espíritos. É uma definição bem antiga, mas que tem absolutamente tudo a ver, né? Quando ele diz que é uma faculdade humana natural. Não podemos estar vivos, não podemos nos inspirar, não podemos viver sem a mais linda de todas as nossas funções, que é a função mediúnica. Vamos, Wanda? Existem 3 citações de Sérgio Felipe, para os que estão chegando agora, que diz o seguinte:
mediunidade não é geradora de problemas. Porque nós escutávamos muito, né, antigamente, a pessoa dizer que mediunidade passa mal, né? Acontece assim, acontece assado. Se eu abandonar o trabalho, eu vou ser castigado. Enfim, eu vou para o centro, eu passo mal, eu vou para o centro. Então, ele é bem claro nesse sentido. A mediunidade, ela nunca, jamais, em tempo algum, é geradora de problemas. Os problemas nos acontecem pelas nossas emoções, pelas nossas culpas e pela nossa forma de encarar a vida, jamais pela mediunidade. Então, ele diz: você nunca tem problemas de origem mediúnica. Não tem, não tem. Mas tem o problema dependendo de para quem você acessa a mediunidade. Por exemplo, no caso da música, né? Que eu conversava com o Miltinho. Aí eu falava, ele comentando sobre a música, eu falei, filhão, tem música de todo jeito. Tem música que é bem pesada, né? Que é inspirada por um espírito mais forte, menos esclarecido, e que vai fazer uma letra bem pesada, não é? E tem a música linda, maravilhosa, que eu gosto de citar, Ouço Deus, que a gente escuta e se emociona, né? Então, se a gente aciona os canais emocionais não adequados, nós podemos sim ter problemas, mas porque os canais acessados modificarão as nossas emoções e farão com que a gente venha realmente a ter problemas de saúde mais diversos. Mas não é culpa da mediunidade, é culpa do nosso, vamos dizer assim, da nossa vibração, da nossa sintonia, que é uma palavra bonita. E o último, ninguém precisa te ensinar a ser médium. E a gente sempre pergunta, alguém precisou te ensinar a ouvir? Alguém precisou te ensinar a sentir o cheiro? Alguém precisou te ensinar pegar com a mão? Não. O bebê, ele já vai aprendendo tudo isso. Então, ninguém precisa te ensinar. A pessoa só precisa criar, e é o que nós fazemos na mediunidade, na prática mediúnica pública, que é criar uma situação através de música, alguns gostam da fala, e para que a pessoa vá aprendendo que ela tem domínio sobre aquilo que acontece com ela. Eu não sei se o Marcelo, o Marcelo já chegou, mas, por exemplo, no domingo, na prática mediúnica, foi vivenciado um momento de xamanismo. É a coisa mais interessante que existe. Não acontece nenhuma manifestação mediúnica que não seja da pessoa mesmo. Porque o xamanismo é uma forma terapêutica em que você aciona o seu próprio espírito. Você aciona com música, com movimentos, e através desses movimentos você está fazendo uma terapia. Mas não vem. Nós tivemos 30 e poucas pessoas na última prática mediúnica, e como nós tivemos que viver por eu ter assumido esse compromisso de programar um determinado momento para as pessoas, não houve manifestação mediúnica de mentores. A manifestação mediúnica foi nossa, o que chamamos de processo anímico. Acionamos o nosso próprio espírito, tratamos do nosso próprio espírito, o que é também uma função mediúnica. Alguma dúvida com relação a isto, por favor? Alguém tem pergunta? Questionamento? Muito bem, então vamos para frente, Wanda. Sérgio Felipe nos orienta que nós temos um pulso mediúnico a cada 90 minutos. Todos nós, sem exceção. Tá bem?
Pode acontecer que a gente sinta uma emoção boa, pode acontecer que a gente se lembre de um fato que nos magoou muito, pode acontecer que a gente dê vontade de cantar, se lembre de alguém que já foi, mas a cada 90 minutos nós temos um pulso mediúnico. E ele explica também que dentro desse processo, a ausência de exercitarmos mais a nossa mediunidade, o nosso processo para o bem, ela acaba nos trazendo problemas físicos. Porque se a gente ficar bravo e nervoso o tempo todo, obviamente a gente vai ficar uma pessoa compulsiva. Porque a gente vai sair buscando alguma forma de aliviar aquela tensão que nós estamos tendo. Se a gente parte para essa compulsividade, nós podemos também ter um mau funcionamento do nosso pâncreas. A gente pode ter hipertensão, a gente pode ter herpes. A herpes, além de muito dolorosa, vem tudo do nosso emocional, né? E o estresse. Então, assim, a partir do momento que nós fazemos a opção A ou B, bem ou mais ou menos bem, nós vamos despertar problemas e doenças no nosso corpo físico, por causa da nossa mente. Por exemplo, a gente todo dia, pela manhã, né? Ou no final do dia. Gente, por que não dá uma caminhada, não é? O que custa? Mas não. Acho que uns 60%, segundo as estatísticas, até quase 70% das pessoas não fazem isso. Então, estão acionando um lado, é como a gente sabe o que é bom, né? Porque tem tudo gravado na consciência. Mas, e aí o pulso mediúnico a cada 90 minutos, ele não vai ser sempre bom. Ele vai ser mais de nos colocar com raiva de alguém, disposto a não perdoar, a não entender aquela pessoa que às vezes tem razões de outras vidas para não gostar da gente, razões desta vida também, né? Eu tive uma paciente que ela andava armada. Ela dizia que Goiânia era pequena demais para ela e o ex-marido dela viverem, que ela ia matá-lo. Deu muito trabalho, não é? Porque fazer com que a pessoa saia de uma ideia fixa, às vezes bastante problemático, mas isso significa que ela está usando a sintonia dela de forma não adequada. Ela não está conseguindo superar a si mesma e ter o controle sobre as suas emoções. Muitas vezes, quando eu falo ali na frente, quando há tempo, eu gosto de usar a tecnologia como exemplo. E vocês já me ouviram falar muitas vezes que acessar a pineal é tecnológico, não é? E que nós vamos ter que usar as nossas emoções. Aí vai depender de como está a nossa emoção, né? Onde está a nossa cabeça. Aí eu me lembro sempre da Marlene, que a Marlene diz que quando ela chega lá na casa, ela coloca tudo de lado e entra para exercer uma função. Isso significa que, pelo menos, durante aquele momento, a gente está bem, né? Isso é muito importante, é muito sério, né? O Ricardo também já comentou sobre isso comigo, mas o importante, e estamos aqui, e tudo vai sempre depender da pineal, vai ser porque nós vamos precisar melhorar. Continuamos, Wanda? Por favor, alguém tem alguma pergunta? Acrescentar, por favor, alguma coisa que foi falado? Não, né? Deixa eu só citar uma historinha, né? De uma criança que eu também gosto de contar, que diz o seguinte:
a criança chega para a avó e fala assim, vovó, às vezes eu tenho vontade de fazer um monte de coisa bonita, um monte de coisa boa, de brincar com as flores. E, às vezes, vovó, eu fico muito brava, eu tenho vontade de brigar, eu tenho vontade de bater nas pessoas. Quem sou eu? Qual vou ser eu, vovó? Aí a avó responde, vai ser aquela que você alimentar. A gente pode alimentar um lado bom e a gente pode alimentar um lado nosso não bom. É sempre bom a gente pensar nisso e nunca se esquecer de relacionar tudo sempre à mediunidade. Agora nós vamos entrar, são alguns slides de um grupo de São Paulo, que é o Projeto Manuel Filomeno de Miranda. Deles foram retirados praticamente todos os slides. Os que não fazem parte do processo, mas é estudado pelo grupo, vai ter no texto a fonte de onde ele vem. Então, nós estamos saindo um pouco de Sérgio Felipe para, esse ano, conversar um pouco mais sobre mediunidade e parceria. Podemos caminhar? Evolução do exercício da mediunidade na abordagem espírita. Nós tivemos a era fenomênica, a era missionária e a era da parceria, que os estudos e, digamos assim, as estatísticas, analisando todas as atividades religiosas, em especial a espírita e a Umbanda, né, que tem um processo mediúnico muito forte, ele mostra que a partir de 2000 nós começamos a entrar nessa era de parceria. A era fenomênica, todos se lembram, né? As mesas giravam, né? Os médiuns, e como acontece nos grupos evangélicos, falavam em línguas estranhas. Também, conversando com o Milton, ele me comentava essa semana sobre uma casa religiosa de Umbanda, que ficava perto da casa dele, e que a Carla estava frequentando, Carla é a esposa dele. E ele acabou indo lá conhecer a casa. E a casa ficava numa rua, eu não sei qual é o bairro, porque o Milton morava no Jardim América, agora eu me esqueço o nome do bairro que ele está morando. Mas é ali por perto. Essa casa, ela foi fundada por jovens, elas têm alguns meses de existência, mas tinham muitos médiums, tá? E eles usam o atabaque com muita força, sabe? Com muita força. E o que que aconteceu? Os vizinhos, né, começaram a reclamar daquele barulho e foram procurar a justiça, foram procurar a pessoa que havia alocado a casa para esse grupo de jovens. E os carros paravam na rua, não, às vezes podiam até ultrapassar o horário. O que aconteceu? Ela ia ser fechada essa semana. Tem aí um pouco, evidentemente, um pouco, não muito, né, desta coisa horrorosa chamada preconceito. Mas tem muita coisa também que a gente tem que perceber que mudou. A gente não escreve mais na datilografia, numa máquina de escrever, não vai mais à locadora para locar um filme. E uma série de coisas mudaram. O mundo mudou, o mundo evoluiu. Então, não é que haja erro no atabaque, mas que talvez o local não fosse apropriado, não é? Muitos jovens não pensaram nisso. Agora eles vão procurar um outro local mais longe, um pouco afastado, para que isso possa, para que eles possam continuar, né, da forma como eles querem e acreditam. E eu só estou falando isso porque eu fiquei muito compadecida
da situação deles. Mas eles vão aprender alguma coisa com isso. Eles vão aprender que não pode estacionar o carro em cima da rua, que não pode fazer um barulho muito grande, que um grande acontecimento desse, duas vezes por semana, assusta a vizinhança. E porque o mundo já não permite mais isso. Não permite mais isso. Então, a era fenomênica, ela passou. Eu separei um texto aqui, mas eu vou lê-lo depois, desse livro aqui, ó, A Morte Branca do Feiticeiro Negro. Ele explica isso com muita grandiosidade. Quer dizer, ele fala assim, ó, é interessante notar que a formação da Umbanda segue as linhas traçadas pelas mudanças sociais. Ao movimento de desagregação social, corresponde um desenvolvimento larvar da religião, enquanto que ao movimento de consolidação da nova ordem social corresponde à organização da nova religião, a Umbanda. Também para os umbandistas, os anos 30 significavam uma ruptura com o passado, um passado simbólico, bem entendido, o que permite a interpretação das antigas tradições. A Umbanda não é uma religião do tipo messiânico. O nascimento da religião umbandista deve ser apreendido neste movimento de transformação global da sociedade. A Umbanda não é ela é o fruto das mudanças sociais que se efetuam numa direção determinada. Ela exprime, assim, através de seu universo religioso, esse movimento de consolidação de uma sociedade urbana industrial, e a religião se adequa a ela. Depois, num dia de falar sobre casa, a gente vai ler. É porque tudo tem que ter embasamento, né? A gente não pode falar as coisas por falar. Resumindo, há uma mudança no mundo. Há uma mudança na Umbanda. Há necessidade dessa mudança? Claro que há. Nós não podemos continuar querendo viver. Tem gente que não tem celular ainda, né? Não está nas redes sociais. Eu respeito, mas a bem da verdade eu acho uma tolice isso, porque eu fui de uma geração privilegiada, que eu vi tudo acontecer, tudo mudar, tudo nascer. Fiquei tão entusiasmada com a televisão a cores que minha avó, que morava em Muriaé, Zona da Mata, Minas Gerais, foi a primeira a ter uma televisão a cores, porque eu fiz questão de levá-la para ela. Sucesso na época. Eu atravessei tudo isso. Houve um tempo que uma carta demorava 7 dias para chegar na fazenda, e televisão. Eu escutei O Direito de Nascer, deitada no colo da minha avó, no rádio. Então, é uma geração maravilhosa. A nossa é uma geração muito privilegiada, porque nós acompanhamos essas transformações. Aos que as respeito, aos que não as respeitam. Esta questão fenomênica, ela é muito importante na nossa casa. A nossa casa tem poucas regras, não é? É só usar branco e assistir aos domingos, aos domingos 2 vezes por mês. A gente devia ir a todo domingo, se desse conta, né? Mas nessa questão mediúnica, nós precisamos diminuir sempre essa parte fenomênica, porque nós somos exemplo. Repetindo, nós somos exemplo, não é? A Mensageiros não é uma casa que até as cores levam as pessoas à paz, levam as pessoas à meditação, tem música, tem organização para chamar, tem a Wanda, que faz um trabalho maravilhoso ali na frente, o Newton, né? O Newton, gente, o Newton tem a idade da casa, ele era uma criança. Então, são coisas que a gente acompanhou e cresceu juntos. A era fenomênica, ela já passou. Agora, é preciso que o médium saiba, e eu sempre falo isso, no momento da chegada, extravasa um pouco.
mas depois não se movimente muito, porque quanto mais movimento a gente faz, menos a gente se afasta da pineal. Quanto mais a gente se mantém com os olhos fechados, prestando atenção no que aquela pessoa está na nossa frente falando, mais perto e mais rápido a gente vai alcançar as orientações dos mentores. Se a gente se vira, se a gente mexe, se a gente abaixa, nós vamos atrapalhar, nós vamos usar muito o processo anímico. Mas esse cuidado eu tenho sempre de conversar, me colocar à disposição para todos os médiuns, né? Explicar tudo isso, pedir, né? E ter também a oportunidade de falar sobre isso agora. Então, a era fenomênica, e eu gosto sempre de dizer que cultura é uma coisa, religião é outra. Depois, em 1930, nós tivemos Chico Xavier, né? Alguém chegando? 1930, tivemos a era missionária, né? Que são aqueles grandes médiuns que vieram para o planeta através de livros, através de música, através de shows, vieram com a missão de divulgar sempre, né? Porque Kardec fala que nós devemos ter a caridade de divulgar a doutrina espírita. E chegamos ao ano 2000, onde nós iniciamos uma mediunidade de parceria. Aberto para cumprimentos, observações. Passamos, Wanda, por favor. Dona Marlene gostaria de falar, dona Tânia. Então, pode, por favor. Dona Tânia, e tá certo que nós evoluímos, que nós passamos por essas eras todas, né? Mas eu gosto e eu não gostaria que morresse os atabaques, as lembranças do passado, dos nossos ancestrais. Está errado isso, a gente evoluir, mas incluir os rituais, as lembranças dos ancestrais? De maneira nenhuma, Marlene. Nós apenas precisamos fazer isto na hora certa e no momento certo. Você No lembra lugar quando certo, gente... concordo. Isso. Você lembra quando a gente ia lá para o seu Lázaro e que tocamos o atabaque, fazemos o ritual do nosso povo com toda a raça, né? Você sabe que nos domingos, na prática mediúnica, ela é aberta para isso. No domingo, o médium senta no chão, bate, pula no atabaque, né? Então, assim, a casa, ela abre muito esse espaço. Porque o que a gente fala, isso é muito importante, porque é terapêutico. Ele é terapêutico. Olha, o povo do fogo é um ritual, onde até hoje, só não, se não usamos na última vez, porque o seu Júnior, a gente ainda tem que dar uma olhada no atabaque, mas é para usar o atabaque no povo do fogo, porque nós encerramos às 10 horas. Mais lento ali, é mais fechado, manter a porta fechada, para nós não termos problemas com a vizinhança, né? Com menos barulho, mas fazermos o ritual, mas sem tanto alarde, sem tanto barulho. Isso. Você já imaginou 30 médios lá nessa casa? Eram muitos que usavam. A pessoa tem até medo, né? Ela fica assustada. Mas na nossa casa, não. Nós fazemos rituais belíssimos. A pandemia atrapalhou um pouco isso, né? A gente faz rituais e vamos fazer esse ano rituais onde a gente usa a mediunidade de uma forma mais expansiva naquele momento. E temos o xamanismo, que é trabalhar o nosso próprio espírito. Você está sempre no xamanismo, porque a gente gosta, e você ainda me ajuda demais, né? Me ajuda demais no xamanismo. Então, isso é muito importante, nós não vamos matar jamais. A nossa cultura, ela vai permanecer viva, como a cultura de todos os povos. A gente só está falando no momento do excesso de fenômeno durante a nossa reunião pública, porque nós precisamos acompanhar essa evolução, tá?
É Está evolução, feita mas isso. sem perder as origens. Lógico, nós jamais. O que eu falo ali toda noite? Salve as nossas origens africanas, não é? É verdade. É Então, verdade. a gente preserva isso, mas naquele momento ali, e a nossa mediunidade ela tem que ser mais responsável, mais consoladora, mais de tratamento, né? Porque é isso que as pessoas buscam. Na verdade, é isso. Então, nada de abolir, nada de não gostar, não, tá? Correto. Obrigado. Mas eu me fiz entender, Marlene? Fez sim, fez sim. Eu tô perguntando, até porque essa reunião é mais para as pessoas que estão chegando, né? Então, para elas saberem que existe lá na casa os rituais, sim, e Sim. que o atabaque até mora lá. Só que não pode ser tão usado por causa desse... Nós vamos combinar com a Genaí para a gente voltar à Creúna e fazer mais uma manhã nas águas com muito atabaque. Vamos convidar aquele jovem que toca atabaque para nós, porque nós precisamos disso, né? A Eu nossa concordo. saúde emocional e mental, ela precisa desses movimentos. Mas a nossa Precisa desse barulho, responsabilidade desse mediúnica atabaque, dessa a essa nossa energia, né? Isto. A nossa responsabilidade mediúnica, ela tem que estar atualizada, né, Marlene? Exatamente. Então, Wanda, continuamos? Alguém mais? Não, acho que só Marlene mesmo, né, Wanda? Ok. Por enquanto, sim. Já é o segundo? Já, Não. já, já é o Segundo. 11. Não, vou passar, vou pular, vou pular. Pronto. Isso. Mediunidade de parceria. Atual, porque esse projeto Fé e Cidadania, ele foi feito por um grupo, evidentemente, que era bem kardecista, né? E que começou em 2000 por aí e vem num crescente. Eu peguei uma parte mais antiga para que a gente possa chegar, como a Marlene bem lembrou, aos que estão chegando à casa. Abominação ao animismo. O novo, convivência saudável com o animismo. Porque havia uma época que também ficou para trás, ninguém fala mais nisso, né? Mas havia uma época que o processo anímico era quase que uma condenação à prisão perpétua para o médium. O que era? Era falta de conhecimento. Não tinha chegado ainda a hora de se entender a mediunidade como ela deve ser entendida. Então, assim, nada de abominar o processo anímico, porque ele também é mediúnico. O nosso corpo recebe um espírito através do funcionamento da glândula pineal. Tem uma pessoa da casa que fez uma ressonância e deu que ela está com umas bolinhas na pineal. Ela está apavorada, mas vai me atrapalhar mediunicamente. Se ela estiver aqui, eu conversei essa semana com o pessoal da equipe lá de São Paulo, e aquelas coisinhas que aparecem no fígado, aquelas bolinhas de água que apareceu na pineal dela, não tem nada, não vai dar problema nenhum, não, tá? São coisas que vão surgindo até com a própria idade. Mas se ela não estiver aqui, depois eu converso com ela. Então, convivência saudável com o processo anímico, gente, por favor. Lembre que o xamanismo, como eu falei, e o Marcelo observou isso muito bem, o processo, o xamanismo é um modo de trabalhar só o nosso espírito. Por isso é fantástico. Dependência espiritual. O atual, que era 2000. Para o novo, compartilhamento espiritual. Isso é bem delicado, mas vamos tentar. A pessoa não pode ficar dependendo, viciada, né, numa dependência espiritual. Ela precisa compartilhar essa parte espiritual, que é muito diferente de você se tornar fanático por alguma coisa. Significa que você pode
compartilhar isso com a própria espiritualidade e nas mais diversas formas. Isolacionismo e cooperação. Eu falo assim para todo mundo que chega. Gente, eu fiquei tão satisfeita essa semana que essa semana uma pessoa me procurou. Antigamente, as pessoas perguntavam mais, porque não entendiam nada, né? E muitas coisas a gente não sabia explicar ainda. Então, a gente não deve se isolar, não deve se isolar. A gente precisa de conversar, precisa de cooperar uns com os outros, no sentido de nós aprendermos e nós nos esclarecermos. O melindre, aquilo que eu falo que às vezes eu nem durmo, né? Preocupada com uma frase que eu falei, com alguma coisa, porque ao longo de 34 anos eu convivi muito com muitos melindres. Mas o que pede a mediunidade de parceria? Ela pede humildade. Gente, é tão simples. Qual de nós já não se decepcionou com um filho, com uma pessoa amiga, que a gente até, talvez até entenda que não era tão amiga assim, é um direito dela, né? Não goste da gente, é um direito dela também, das pessoas, e a gente fica melindrado, né? Fica melindrado com coisas. É tão mais fácil. A gente tem um mínimo de humildade. Primeiro você presta atenção, depois você tenta conversar, e um dia você vai conversar. E conversou, gente, acabou, resolveu. Não tem que ficar voltando lá no baú para ficar vivendo de novo o problema. Não, já passou. A gente precisa aprender isso, ter essa humildade de dar aos outros o direito até de não gostar da gente. Mas a gente deve lutar e deve ter menos melindre, porque ele atrapalha muito a nossa vida. Estreitamento filosófico, abertura para outras concepções. E a gente tem muito disso, né? De ficar fechado. Assim, a doutrina espírita, ela, mais na frente, vai até falar um pouquinho a respeito até de abrir para novas formas. A gente não pode ficar pensando só de um jeito. A gente tem que estar sempre aberto para aprender. Existem concepções novas. Elas podem até não, você vai, aprende e ela não passa a fazer parte da sua vida, mas você aprende. É para você ver que tem outras formas de pensar, outras formas de se comprometer. Saber doutrinário e conexão de saberes. É isso também. A gente tem que conhecer. A gente não pode fazer parte de uma doutrina e não saber falar sobre ela. Isso aí é meio desagradável, né? Porque na hora que te perguntam alguma coisa, você não sabe explicar. Tentar explicar mediunidade é muito complicado, mas já tem um determinado grupo de pessoas que aprendem. E a conexão de saberes. Gente, há tanto a aprender, não é? Há tanto a aprender, por exemplo, ir numa casa de candomblé, ver a euforia. A gente consegue chegar lá e gostar, mas talvez a gente não consiga ficar lá por 10 anos. Porque nós vamos ansiar por conhecer outras coisas, mas nós temos que conhecer de tudo. Nós temos que conhecer o evangélico, a gente tem que ir num culto evangélico para ver como eles são, de que maneira é, o que eles ensinam, por que até que ponto a gente pode tirar algo de muito útil de tudo aquilo. Da religião católica. Eu estava falando sobre isso um pouquinho na quinta-feira. Por exemplo, o católico usa o crucifixo. O crucifixo é uma guia, gente. O padre benze com a água, benze, faz a benzeção. Isso é um passe. Ou não é? É claro que é um passe. Água benta, é a nossa água frutificada. Então, assim, a gente tem que aprender a ver em tudo para entender as coisas. Porque quantas vezes a gente nunca parou para pensar nisso? Do tanto que isso tem a ver com as coisas que a gente faz com outro nome, né? Aí nós vamos lembrar Confúcio, que ele dizia que há sabedoria em mudar o nome das coisas. E realmente há, né? Eu quero ver nessa parte aqui
porque eu fiz algumas anotações aqui, deixa eu ver se eu acho. Não, infelizmente não. Mas é isso, essa questão do passe, de mudar de nome, essa questão da guia, né, que é o crucifixo, da água benta. E, no fundo, estamos fazendo as mesmas coisas com denominações e formas de trabalho diferentes. Saber doutrinário, conexão de saberes, doutrinação, relação amadurecida, aquilo de querer doutrinar, né? Isso acontece muito na desobsessão. Ah, ele fala também, o católico não tem o exorcismo? O exorcismo é a desobsessão, não é uma forma de desobsessão? Então, assim, às vezes a gente passa pela vida e não observa o tanto que ela é bela e o tanto que há para ensinar. Em vez de doutrinar, uma relação mais amadurecida, uma relação onde você possa conversar sobre tudo e sobre aquilo que, por alguma forma, é o que você entende. Se aquela pessoa tiver um amadurecimento, ou estiver buscando esse amadurecimento, a conversa vai ser muito melhor. Ninguém precisa dar ordens. A gente pede, explica, fala. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso mundo. Presunção e despretensão. Aí a gente sabe, né? Assim, cada religião acha que a sua é a melhor do mundo. E isso é uma presunção de todos, incluindo o Espiritismo, a Umbanda, que é a religião mais nova. E quanto mais despretensioso nós formos e estivermos abertos para aprender, melhor vai ser para nós. A teorização do amor e a vivência do amor. Gente, teorizar amor é muito fácil, né? Mas viver o amor é um grande desafio. Eu nunca desisti disso. Eu acredito com todas as minhas forças que a Mensageiros é uma família, que a gente se ama e que a gente se respeita. A gente respeita as nossas diferenças. E quando há alguma dificuldade, a gente, algumas vezes, não conseguimos chegar com uma pessoa até o final para uma conversa de verdade. Mas a gente deve insistir nisso com todas as nossas forças, porque aí a gente conversa e o problema fica resolvido. E a gente volta a se entender, a se respeitar. Isso é vivenciar o amor. É a gente ouvir aquilo que o outro acredita, o que o outro está sentindo. A vivência do amor. E eu acredito que a gente consiga isto, na sua grande maioria, ali na nossa Mensageiros. Alguém quer comentar? Vocês estão muito calados, hein? Então, É só podemos... levantar a mãozinha, eu tô de olho. A Então, mãozinha física. tá bem. Então, vamos continuar, para a gente não perder tempo. Um passo a mais. Avançar na participação de espíritos de diversas culturas espirituais, como pais velhos, caboclos, orientais, enfim, todos que efetivamente tenham compromisso com o bem. Então, isso foi ali por volta do ano de 2005, entre 2005 e 2010, que começou a haver, parece que é aquela história, começou a haver um movimento de vamos observar melhor, porque o projeto Manuel Filomeno de Miranda, ele é um projeto feito em São Paulo por pessoas espíritas. Então, eles finalmente começaram a entender e avançar para qual que seja a forma espiritual, ela é maravilhosa, desde que tenha compromisso com o bem. E é como ela está na nossa função de memória. No Brasil, nós vamos ter pouquíssimas funções de memória relacionadas a médicos. Nós vamos ter relacionadas aos pretos velhos,
aos caboclos das matas, e aos orientais, que é uma cultura que nós aprendemos a respeitar e reconhecer o trabalho dele, né? Isso acontece na nossa casa, graças a Deus, né? Ela sempre foi aberta e foi preparada para trabalhar com todas essas formas, mais o nosso povo, né? Podemos, vamos. Se alguém levantar a mão, você me avisa, tá? Combinado. Porque algumas coisas não são necessários grandes comentários. Convivência saudável com o animismo. Esse é de Ivone do Amaral Pereira, no livro Seara Bendita. Nas práticas bem orientadas, não há por que cultivar o temor e escrúpulos quanto às influências dos conteúdos anímicos nas comunicações. Haja vista como que não há como desvincular um do outro, não havendo como exterminar o animismo. Não pode, o processo anímico é o nosso espírito, gente. É graças a ele que nós estamos vivos, desculpem. O primeiro espírito a chegar é o nosso. E ele chega e a gente aciona ele onde? Pela pineal, como acionamos todos os demais. Então, não tem como exterminar. Mas eles levaram muitos anos para entender isso. Todos nós. Eu me coloco também, porque a gente vai estudando e vai adiantando o estudo à medida que as coisas vão acontecendo, né? E, não tem como, não havendo como exterminar o animismo. Deveremos a ele adequar-nos, tornando o quanto possível elemento de soma e parceria nas edificações espirituais. Claro, nós temos que, olha que luta que é, assim, para receber o nosso espírito, a humanidade está caminhando para lá, viu? Estou vendo a Celinha ali, não vai demorar nem, acho que mais uns 10, 15 anos, no máximo, para o pessoal começar a entender que ele habita um corpo, mas que é um espírito. A coisa está caminhando para isso. Estamos somando tudo isso. E, a partir daí, as coisas vão ficando mais fáceis da gente entender. Por que a mediunidade é um desafio? Porque nós temos que conseguir, com todas as nossas emoções, com todos os nossos desafios familiares, afetivos, dos amigos, dos filhos, não é? Enfim, nós temos que aprender a ter esse controle sobre a nossa emoção, porque aí nós vamos ter contato com os nossos mentores mesmo, e nós vamos ter soluções que vão nos tranquilizar para a nossa vida. E isso é o quê? Mediunidade. Ninguém levantou a mãozinha, Wanda? Então vamos para frente. A senhora está me vendo? Quando eu balanço a cabeça assim. Oi? A Virgínia levantou a mãozinha. Perguntei se a senhora está me vendo na tela da senhora, porque eu só balancei a cabeça assim, aí ela não está me vendo. Virgínia, pode falar. Não, só uma coisa que me veio, que seria até um desperdício não utilizar, né? Porque o tanto que todo mundo estuda, não só coisas relacionadas ao espiritismo, mas a coisas da vida em geral. E na hora de um passe mediúnico, você não usar aquilo que você sabe em prol do outro, seria muito desperdício. Seria um absurdo, não é? Mas tem gente que não confia nele mesmo, Virgínia, e não confia nem no próprio mentor. Infelizmente, há um pequeno número, mas existe, existe. E eu acho que você falou bonito. Use tudo que você puder. Eu também farei isso, porque nós já crescemos muito, já estudamos muito, já trabalhamos muito, né? A gente tem aquilo que a vida chama de experiência. Podemos passar, meu amor. Oi? Esse, né, exercício de mediunidade, de exercício de humildade. Trabalhar a humildade como elemento primordial para a construção de um ambiente sadio de relacionamento do grupo mediúnico, para que o orgulho e suas diversas formas de manifestação e, sobretudo, o melindre, seja gradualmente identificado e vencido,
individualmente e em grupo. É isso, gente. É isso que é crescer. Não importa a diferença. É, ninguém precisa ficar zangado pelo resto da vida. Não, pelo amor de Deus, não condena ninguém à prisão perpétua da sua amizade. Isso não seria justo. Vamos trabalhar essa humildade em nós mesmos e no nosso grupo, porque o nosso é um grupo, é realmente um grupo mediúnico, na sua grande maioria. Então, vamos pensar nisso com muito carinho, porque todos nós vamos crescer mais rápido e vamos exercer a mediunidade com mais sapiência. Podemos. Abertura para outras concepções sobre a mediunidade. Estudar, sem preconceito, as condições sobre mediunidade geradas noutros ambientes de manifestação mediúnica não espírita, aproveitando aquilo que se revelar importante para o desenvolvimento das atividades. É aquilo que eu estava falando da questão católica, gente. Eu fiquei tão aliviada quando eu descobri que eles também usavam guia, né? Eles também davam passe. E se você for na religião evangélica, você vai ver que aquele momento de que eles chamam de falar por línguas, meu Deus, aquilo ali é um processo mediúnico fantástico, em grupo, em grupo. Aí, cada um falando, cada um profetizando, é mediunidade. Se vamos nos adaptar a isto ou não, é outra história. Mas nós devemos participar, observar, vivenciar tudo, tudo que as outras religiões têm para nos oferecer. Inclusive o candomblé. O pessoal é meio preconceituoso com o candomblé. Vamos para frente? Quais, porém, seriam as bases de sustentação da mediunidade de parceria? Alguém quer responder? Primeiramente, a união, né? A gente vencer a soberba, a gente não ficar com orgulho de pedir ajuda e entender que o plano espiritual e o plano físico, ele precisa cooperar entre si. O fato de um médium estar ali na sua luta com o seu processo mediúnico, ele cometer falhas, não tem nada de errado. Que os vivos, a equipe que está ali para ajudar, ajude, esclareça. Eu vi a Jassônia falando a respeito do povo do fogo, né, do tratamento. Eu vou ser sincera com vocês, eu não sei como é que começou esse negócio de tratamento do povo do fogo, não. Sei que um belo dia alguém marcou lá, para mandar para o povo bravo, para o povo do fogo, para o nosso povo, da maneira que se expressarem. Mas é tão lógico, não é? A partir do momento que mandou para eles, vai lá, coloca o nome deles e deixa. Porque nós não vamos saber, não vamos ficar medindo tempo para isso. Quando terminar, terminou. Não há essa necessidade, né? Isso é parceria. Ou então, se tem dúvida, pergunta. Alguém da casa, se alguém da casa não souber te explicar, vai passar para uma outra pessoa, para que você possa entender como sustentar essa mediunidade de parceria, vivos e não vivos. Difícil de entender? Acho que não, né? Então, tá. Então vamos. Construção conjunta do produto mediúnico. Deixa-se a postura passiva para a criação da parceria. Aquela postura de passividade,
falou, está falado, né? Para a criação da parceria. Os médiuns saem da posição de meros instrumentos do além para a posição de servidores conscientes e participativos na obra entre os dois mundos. Raul Rio, em Seara Bendita. Gente, nós temos que respeitar? Temos. Mas temos que saber que eles também, tem muita coisa que eles não sabem sobre a Terra. E tem muita coisa que na hora que o médium está ali trabalhando, foge da cabeça dele. Então, é função dos encarnados, gentilmente, educadamente, até para não ferir aquele médium que se esqueceu ou não está conseguindo, ou não tem muita noção por causa do trânsito que nós entramos, a gente precisa de entender que a gente pode, com tranquilidade, no momento de marcar um tratamento, no momento de orientar, falar, olha, aqui fazemos assim, 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 assim. Acho que é fácil de entender também, né? Porque o médium, ele tem, dentro do processo mediúnico, do atendimento a todos, às vezes ele acha que, como a Virgínia falou lá atrás, que se ele sai para um processo anímico, ele está errando. Não, está não. Você pode colocar o seu conhecimento a serviço daquele processo mediúnico. Eu tive uma pessoa que me procurou, sempre, né? Isso tem 34 anos. A pessoa fala assim, nossa, mas eu fico pensando que sou eu. Eu digo, mas é claro que é você. Né? Não tem jeito de ser outra pessoa. É você que está ali. Mas, igual eu falei na semana passada, você tem dúvida que está dentro de um processo que você não está observando, assim como nós nunca observamos que o crucifixo é uma guia e que a água benta é a nossa água fluida e que benzer, exorcismo é desobsessão, às vezes a gente não observa. Vocês podem, experimenta ficar sentado 1 hora, 1 hora e meia, naquela mesma postura dos pretos velhos. Ninguém consegue. Tenta quando terminar, tenta amanhã, depois, fica lá assim, ó, e marca o relógio. E tem alguns que isso vocês podem passar a observar a partir de hoje, que levanta o pezinho direito ainda. O médium nem percebe, mas o pé dele fica numa mesma posição durante o tempo todo, sentado, ou então fica de pé ali. Você fica de pé no mesmo lugar por 1 hora, 1 hora e meia? Fica não, você só fica no momento de trabalho. Então, essa é uma primeira resposta para os nossos questionamentos e as nossas dúvidas. Outros a gente tira conversando, ouvindo, perguntando. Vamos, Wanda? Criação de grupos mediúnicos. Formação de grupos mediúnicos é diferente de reunião mediúnica, viu, gente? Antes de aglomerações de gente, edifiquemos laços consistentes de paz e amor. Antes de arregimentarmos mais uma tarefa de intercâmbio com os mortos, consolidemos um canal de relacionamento afetivo e libertador, um escoadouro de almas para ambas as dimensões, uma escola de almas. Porque, lógico, se a gente consegue fazer diferente, não ser apenas uma reunião mediúnica, ser um grupo mediúnico, a gente vai gostar de estar juntos. A gente terá crescido como ser humanos. Nós estaremos melhorando a nossa intimidade, porque nós vamos aprender a nos relacionar, vamos aprender a gostar, a entender o defeito uns dos outros. E assim a gente vai se tornando e transforma a nossa casa nessa coisa linda, um escoadouro de paz para ambas as dimensões, uma escola de almas. É isso que precisa ser.
uma casa espírita. Este é o processo mediúnico forte, sério e responsável. Alguém levantou a mão, Wanda? Não? Então vamos em frente. Sigamos. Já estamos quase acabando, né? Stefane. Sim, Mas ela não fala. tinha levantado ainda, não. Ela levantou depois. Eu levantei agora. É. Boa noite a todos, né? Boa noite. Tem como voltar o slide anterior? Peraí. Rapidinho. Tem sim. Peraí. Aí. Os médiuns saem da posição de meros instrumentos do além para a posição de servidores conscientes e participativos. Eu achei muito interessante e instigante, né, para nós, no sentido de nós nos posicionarmos como agentes, né, que tem que levar alguma coisa em contrapartida, né, dona Tânia? Como assim? Vigiar um pouquinho nossos pensamentos, nossos atos, talvez até ali regrar um alimento, uma bebida, né? Isso aí eu acho que é a contrapartida nossa aí, né? Tá trazendo isso aí para a gente chamar a atenção. Mas você concorda com aquele outro à frente, que a Wanda estava lá também? Agora eu quero falar desse, né? Que juntar aí, né? Tá. E consolidando com esse aí, né? Dos grupos mediúnicos, que sim, que é maravilhoso, né? E aí, nesse sentido aí, não é à toa, né? E que a senhora diz sempre que nós somos uma família, né? E nos sentimos assim, família mesmo. Porque no grupo familiar não é mais do que o quê? Cada um vivenciar a dificuldade do outro, mas aceitar. Porque que é uma dificuldade diante de tantas coisas boas que a pessoa traz, né? A gente não pode descartar as pessoas por um equívoco quando ela tem 20 benesses, né? Às vezes ela está equivocada num ponto de vista ali, mas ela traz 20 coisas para nós maravilhosas, né? E aí, eu observando aquela coisinha que ela ali não está conseguindo transpor, eu falo assim, nossa, eu já passei nesse lugar, Isso. né? Eu já passei nesse lugar, ó. Eu estou revivendo aquele momento que eu estava lá. Eu vou ter paciência. Eu já tive ali, né? Exato. Ou quem sabe, eu vou estar daqui a pouco. A gente não sabe, né? Então é muito bom. Esse convívio é o que faz. Eu não sei se eu li, aonde eu li, mas Deus age através do outro na vida da gente, né? Então, quando ele se propõe a estar em grupo, a gente se propõe a poder dispor o dedinho de Deus na nossa vida através dos outros, né? Se a gente ficar isolado, a gente não tem essa oportunidade, ou perde essa oportunidade. Então, viver em grupo é uma bênção, né? É uma oportunidade de E você, crescimento e maior. você concorda que a gente consolida o amor entre as pessoas? Por Com exemplo, certeza, entre eu e você, nós consolidamos o amor, não é? com certeza, porque Então, a dificuldade do início, né, que às vezes eram maiores, foram transpostas. Não significa que não vão vir outras, mas se vierem, vão ser para crescimento de ambos. exato, exato. Muito bom. Eu fico feliz quando alguém participa, como você, como a Jassone, como a Marlene, como a Virgínia, né? E que mostram que a gente está entendendo sobre o que está falando, né? E vamos com o nosso grupo mediúnico, graças a Deus. Dona Tânia? Nós não fazemos uma reunião mediúnica. É tão bonito quando termina todo mundo junto e faz a prece final, né? Aquela roda de pessoas ali encerrando e vamos para a nossa casa. Graças a Deus. Obrigada por participar. Dona Tânia, a dona Marlene gostaria de falar. Fala, meu amor. O grupo é muito bom, estar em grupo, mas ser médio, eu acho que é o tempo todo, né, dona Tânia? Não é só Claro. na casa, não. Não é só na casa, né? E a gente tem que tomar cuidado, não como médios, mas como seres humanos, que esse negócio, assim, por exemplo, eu sentir amor, a gente sente amor, igual a senhora falou aí, mas tem que tomar cuidado com o que a gente sente, porque não é todos
todos os momentos que a gente está no amor. Então, que a gente tem que vigiar, não tem? Tem que vigiar. Mas o que eu queria mostrar é que, por exemplo, a mesma coisa, assim, com algumas pessoas, nós consolidamos um sentimento de amor. Certo. Eu também consolidei um sentimento de amor com você, não é verdade? Foi. Outra coisa que eu quero comentar também, não é só no dia da reunião que a gente observa que a gente não está, por exemplo, a Marlene não é só a Marlene com a vovó, certo? Aí, essa Marlene com a vovó, ela fica lá tantos minutos lá, tranquilo. Mas não precisa esperar a reunião para a gente observar que quando a gente está só, a gente está diferente. Cada um aqui na tela está diferente, está movimentando. E quando a gente está em transe, a gente não tem esses movimentos. Então, Exato. tem que confiar a hora que está lá, por exemplo, na nossa casa, Mensageiros Maravilhosa, e observar que quando a gente fica quietinha ali com a nossa entidade, a gente consegue. Mas igual agora, nessa nossa reunião, cada um tem um gesto diferente, movimento diferente. Por quê? Porque a gente está sozinhos nesse momento. Estamos só com o nosso espírito, né, Maria? Só com o nosso espírito, isso mesmo. Aham. Isso mesmo. Está sendo muito bom. Vamos em frente? Humanização das práticas. Mais importante que as instituições e normas são as pessoas. O foco das atividades das casas espíritas deve ser o bem-estar e a felicidade das pessoas. Na relação espiritual, o compromisso deve ser amplo, pois envolve o tratamento afetivo dos encarnados, coordenadores do grupo mediúnico, médiuns, dialogadores, fraternos e equipe de vibração. Não mais doutrinar a entidade, mas conversar amorosamente com o irmão fora do corpo físico. E isso é uma coisa que eu tenho certeza que eu não vou responder por isso, porque eu tento conversar, eu peço com educação, quando eu falo, olha, isso assim, talvez, né? Não pode ser assim, precisa melhorar, precisa mudar. Então, é importante que a gente, isso é uma forma humana, nós somos seres humanos, e a gente não pode ficar parado de não conversar. Se a gente não conversa, perde uma ótima oportunidade de crescer, não é, gente? Foi mais ou menos também o que você falou, né, Maria? É isso aí, é comunicação, é tudo isso. Essa reunião está sendo boa porque ela está sendo esclarecedora, dona Tânia, por isso. Agora está faltando alguns elementos aí para falar alguma coisa, né? A Célia. Mas, assim, a hora que sentir vontade vai falar. Mas É, eu espero que todo mundo esteja ouvindo. A ela ali, ó. Ela levantou Vamos. a mãozinha. Sim, Célia. Oi, boa noite. Prazer estar com vocês, né? Essa oportunidade dessa conversa, eu falo essa conversa franca, tudo muito proveitoso, tudo faz sentido. Eu estou caladinha aqui, mas estou bem atenta em tudo que está acontecendo. E aí o que me chamou muita atenção dessa coisa de doutrinar. Vou falar eu, Célia, nunca concordei com essa questão de falar assim, vamos doutrinar, porque eu acho que a gente tem uma grande dificuldade de doutrinar a gente mesmo, porque nós estamos aqui num processo de aprendizado. E é tão gostoso quando a gente vê isso aí, não mais doutrinar a entidade, mas conversar amorosamente. É isso que eu sinto e é isso que eu acho que é o propósito de cada um da gente, cada um de nós, aqui e em todos os lugares.
nós estamos todos em processo de aprendizado. Célia, e nem querer doutrinar a nossa entidade, o nosso espírito, nós, né? Em vez de Com pensar em certeza. doutrinar, às vezes você quer corrigir o outro. Não, não é isso. A gente tem o direito de conversar, de trocar ideia, mas não doutrinar ninguém, né? Mas a gente tem que pedir aquilo que são os propósitos da casa, né? Aquilo que a É. casa estuda muito, né? E que a gente vai sempre procurando a melhor forma de fazer tudo certo. Mas E é muito tão bom, vamos, amorosamente, né? lógico, Quando fala em doutrinar, parece que a gente vai com uma certa empáfia. Agora, quando a gente trata com essa amorosidade, a gente desarma até aquelas entidades que vêm mais brava, vamos dizer assim, porque tudo é um processo. Eu acho assim, a energia que eu emito, ela desarma o outro, encarnado ou desencarnado. e até a nossa, né? Se a gente desarma o outro é porque a gente está bem, né? Sim, com certeza. Podemos passar, Wanda, por favor. Dona Antônia, Marcelo, um dos Marcelos, que eu não sei quem é, porque está com a câmera fechada, pediu para poder falar, mas baixou a mão de novo. Marcelo, você quer falar? Até descubro quem é. Não, Wanda, pode continuar, por Ah, é o favor. Cândido. O Marcelo não vai falar, não, mas eu, Ricardo, quero, né, um pequeno comentário aqui, que é justamente, né, no slide anterior aí, falando do grupo mediúnico e dessa humanização das práticas, né, a gente, e aí vem falando, mais importante que a instituição e as normas são as pessoas, né, na própria Mensageiros, há uns poucos dias atrás, uma pessoa chegou, mas eu preciso de uma cesta, e aí eu imediatamente foi, Dona Tânia, tem uma pessoa pedindo um alimento, a Dona Tânia falou, não, entrega, porque depois a gente organiza o alimento, vai aparecer, né? Não vamos deixar ninguém com fome enquanto a gente tem alimento aqui. Esse entendimento, né, das normas não, a família tem que estar cadastrada, a pessoa tem que vir, né, num dado momento, que é o dia da entrega, e, e trazer isso para o slide anterior, que é do grupo, e aí, sobretudo, quando falou de criar laços de amores, né, assim, a dificuldade que é a gente se doutrinar, né? A gente se entender primeiro e se entender e aceitar, né? De alguma forma, assim. Mas o grupo criar esse amor através, né? Assim, de entender que são pessoas, né? Entender que somos todos seres ali que estamos buscando uma melhoria, não que sejamos os melhores hoje, né? Mas que estamos sim numa tentativa de crescer. E ler isso, e aí, sobretudo, né, vou falar assim, né, eu que estudei ali toda uma faculdade para entender que a gente tem normas de direitos, né, os deveres e obrigações que a gente tem ali, de alguma forma, é um pouco difícil trazer isso para o dia a dia, né? E aí eu falo só por mim aqui, se alguém mais, né, concordar, vamos juntos, mas essa é a dificuldade que eu me vejo, assim, de você tem que criar o laço, você tem que entender que melhor que maior que as instituições e as normas ali tem pessoas, né? Então, essa conversa, esse entendimento da família, do grupo mediúnico, né? Sobretudo não da reunião, é sempre muito importante. Nesse crescimento, né? Eu lendo e assistindo alguns vídeos do Haroldo, do Dutra Dias, falando justamente assim, né? Que a gente fala muito da reforma íntima, mas reformar é sempre muito difícil, a gente tem muito trauma, né? De reforma.
Porque a grande maioria das pessoas fala que é melhor construir do que reformar, né? Porque reformar você nunca sabe o que você vai encontrar ali. E ao invés de falar a própria reforma íntima, né, são os processos educativos da alma, que é justamente isso do espírito, né? Os processos educativos da pessoa, né, do ser ali. Então, tanto o grupo quanto essa parte de se entender, né, no dia a dia, de entender que as pessoas são mais importantes que algumas, né, assim, que a instituição, que a norma, eu penso que isso é muito, muito salutar e esse tipo de encontro aqui fortalece muito, consolida esses amores, consolida essa família com uma só visão, com um só pensamento. Não o melhor do mundo, mas, né, o de crescimento, de evolução, né? E Caminhando, né, Ricardo? Caminhando. estou aqui, né, sem o vídeo mas, né, hoje foi o dia que a gente já tem até uma data para o meu filho nascer, então foi um dia super corrido e cheio de coisas e que a gente espera estar sempre agregando aqui, tá bom? Tá ótimo, meu querido. Que ótimo que o neném vai chegar logo. Ivanda, vamos passar para a Sim, próxima? no mais tardar segunda-feira. Olha, que maravilha. Conversamos depois sobre isso, viu? Aí nós temos aqui, assim, nós estamos terminando essa parte, tá, gente? Então, nós podemos conversar, porque eu imaginei que nesse horário aqui está tudo conforme foi esperado. Essa citação de Bezerra de Menezes, né, que também está no projeto Manuel Filomeno de Miranda. Vários espíritos somam-se a este esforço de resignificação das práticas mediúnicas. Bezerra de Menezes afirma que nem dependência e acomodação, nem receio e preciosismo, parceria, eis a proposta. É muito profundo e é muito novo para nós também. Mas eu acho maravilhoso a gente estar lendo tudo isso e, e já entendendo, né? Nós não podemos, essa questão da dependência, essa dependência, ela não é boa e ela se encaixa também no guiísmo, que é uma coisa que a gente fala com muito carinho. Eu quero que fique bem claro que não é uma crítica, é só um fato, porque às vezes a pessoa ela só quer tomar um passe com determinado médico. Gente, é claro que a gente tem preferência em tudo na vida, mas não pode ser todo dia, o tempo todo, não é? Mas se ainda não consegue, tudo bem, isto ainda não é tão sério que a gente precise se preocupar com isso. Mas falar sobre isso com carinho, para que a pessoa também possa pensar, faz parte do movimento e da ideia da noite. Nem dependência e acomodação. A gente não pode, porque a dependência acaba que ela nos leva à acomodação, né? Nem receio, nem uma coisa maravilhosa. Parceria. Vamos fazer essa parceria entre os dois mundos. Vamos, Wanda? Se alguém levantar a mãozinha. Vivência do amor. Ah, eu adoro essa palavra. Todas as atividades espíritas, e principalmente a mediúnica, devem estar centrados na aprendizagem do amor, no desenvolvimento do amor entre seus participantes. Se isto não estiver acontecendo, algo deve estar errado e deve-se imediatamente serem revisadas as práticas atuais. Nada adianta, porque se a gente não está conseguindo aprender a se amar, se respeitar, a viver uma grande dificuldade, às vezes, com uma pessoa, e isso acontece, gente, lá é uma família, o Ricardo acabou
de confirmar isso. É uma família. Você pode ter, mas se você não souber vencer aquele desafio de verdade, alguma coisa está errada. Mas eu, com muita satisfação, eu observo que isso acontece também no nosso grupo. A gente tem aprendido a se amar. A gente tem sido um grupo de verdade. Já mais velho, alguns já mais cansados. Eu não cansei ainda não, viu, gente? É a única coisa para... Eu acho que eu envelheci, mas a minha disposição continua mesmo. Então, essa vivência do amor, é igual o Tiaguinho disse lá, né? A gente veio aqui para aprender a se amar. Os mentores todos falam isso. Então, isso é muito bonito. Nós estamos aprendendo. Não vamos desanimar, nós estamos aprendendo. Mas isso é motivo de muita satisfação, de muita alegria para nós. Até um orgulho, aquele orgulho bom, sabe? Que tem um orgulho. Tudo na vida é que nem o colesterol, né? Tem o positivo e o negativo. Então, aquele orgulho positivo de dizer, gente, não, olha aqui. A grande maioria aqui, né, tá indo bem. Alguém levantou o braço? Então, vamos. Eu acho que esse é o último, né, Wanda? Mediunidade é parceria. O que muitos médiuns não entendem é que essa parceria não se dá apenas no momento do transe, o que a Marlene falou há pouco. Quando falamos em parceria, significa que o médium deve modificar profundamente a sua vida. O médium deve ser parceiro dos espíritos, mas também precisa ser parceiro da honestidade, da harmonia, da fé, da vida digna, do sacrifício e da renúncia. É fácil? Não, mas é verdade, é verdade. E precisamos, acima de tudo, estabelecer com a maior boa vontade, melhorar a partir de hoje a nossa parceria com os mentores. Se você chega, é um trabalhador da Mensageiros e sente que aquele médium está tendo algum tipo de dificuldade, ou então está muito em transe para se lembrar de tudo, está confuso entre o transe e o que deve ser dito, ajuda, orienta com relação ao tratamento. Se ele marcar demais, explica com carinho, fala, vovô, vovó, baiano, o senhor, nós não podemos fazer assim, a gente faz assim, são 3 tratamentos, tá? Ele vai entender, ele vai acabar entendendo, porque é assim, com amor, com carinho, com, com vontade de fazer o melhor, que a gente tem que trabalhar em parceria com o plano espiritual, no caso da conversa do encarnado com o médium, 2 trabalhadores. E mais ainda, na questão da parceria com o nosso mentor. Gente, o mentor nosso faz um esforço enorme para chegar até nós. Mas é um esforço grande que ele faz para tentar chegar. O médium está lá, às vezes, dançando, mexendo para um lado, mexendo para o outro, olhando, e ele está ali, firme, tentando levar para você aquilo que você precisa ouvir. Por favor, esteja bem, se entrega, vai para ali, fecha os olhos, vê o que você sente. Isso é muito importante. É um momento seu e do seu mentor. Quando você terminar o médium da mediunidade pública, quietinho no seu canto, fala muito obrigada. Muito obrigado, Baiano. Muito obrigado, Caboclo. Muito obrigado, vovô. Muito obrigado, vovó. A gente foi maravilhoso. Desculpa se eu não conseguir, porque Sérgio Felipe disse que 70% é nosso, do nosso espírito, e 30% vem do nosso mentor. Isso aí é fato, é científico isso.
E a gente que é médium da mediunidade pública sabe. Mas a gente sabe também que tem dia que a gente está tão bem que a gente fecha os olhinhos e fala, nossa, vovó, acho que hoje cheguei a 80%. E aí você vibra com isto. Agradece ao seu mentor. E tem um carinho também que eu quero falar aqui, mas eu não quero que ninguém fique preocupado. Mas, às vezes, o seu mentor passou ali 1 hora e meia lutando com você, aí você termina e acha que precisa de mais um passe. Gente, não vamos magoar muito o nosso mentor, isso não. Faz isso não. De vez em quando, vá lá. Né? Se eu estiver muito doente, e eu sinto que eu preciso desabafar com alguém, eu peço, eu coloco lá, mas isso não é assim, por exemplo, eu não vejo a Marlene também fazer. Eu estou falando porque o mentor se esforça muito e nós não colaboramos muitas vezes com isso. Então, vamos amar os nossos mentores. Dona Marlene primeiro, depois o Marcelo. A senhora falando aí, eu fui sentindo e vivenciando a dificuldade, às vezes, do mentor, o agradecimento que a gente nunca deve esquecer, graças a Deus eu não esqueço. É maravilhoso Também não. agradecer. Eu agradeço e falo até o nome dele, às vezes, e agradeço assim, profundamente, de coração, porque eu acredito que eles vêm por amor, né? Eles ajudam por amor. Marlene, Eles não precisam mais nada do que sentimento nosso, que é amor. Vou deixar o Marcelo ele falar. precisa, através de nós, ajudar as pessoas, né? É verdade. É muito bom. Eu também gosto de agradecer, Marlene, de ter muito carinho, muito respeito. Agora, com a mediunidade aos domingos, me dá uma alegria tão grande quando eu vejo o sol, né, a claridade, e eu penso, nossa, atendemos as pessoas, né, fomos portadores de um passe, de um benzimento, né, é fantástico. Então, a gente tem que ser grato aos nossos mentores, não é, Mari? Sempre, sempre. Assim, eu sempre termino a minha prece na hora de dormir, aí eu falo o nome de Trindade, falo o nome do Pai João, falo o nome da Padilha, falo o nome da vovó, né? Porque eu sinto essa necessidade de dizer, olha, foi maravilhoso, agora me ajuda a dormir bem, me ajuda a acordar bem. É, muito obrigado por tudo. É muito importante. Se nós temos que ter amor por pessoas, temos que ter respeito e amor pelos nossos mentores. Eles são maravilhosos, não são, Marlene? Eu acho muito bonito. Então, assim, A quando gente tem que fala ter, da vida digna, a gente tem que ter muito amor, muito respeito mesmo por essas maravilhas que a gente vivencia não vamos nos magoar nossos... eles, né? Vamos, Não, vamos confiar. Às vezes a palavra aqui, do sacrifício e da renúncia. A gente tem que renunciar a muitas coisas para estar lá 2, 3 vezes por semana. É um fato. Não tem como, né? No meu caso, por exemplo, se o Flamengo joga, o que eu posso fazer, né? Hoje, né? Ué, por exemplo, jogou, né? Mas eu não abriria mão. hoje a senhora fez o sacrifício. Marlene, mas quando eu saio, eu ainda trabalho um pouquinho. Eu sou muito, muito responsável, muito severa comigo, sabe? Mas eu estou dando esse exemplo porque a gente abre mão de muita coisa, não tem como não renunciar. É Você verdade. podia estar assistindo, você podia estar com um familiar, mas a gente sai, vai lá e trabalha. E tudo isso com esses mentores maravilhosos, que nós temos que ter a parceria com eles. Essa Verdade. parte de Marcelo, slides. Marcelo quer falar. Tá bom. Então, agora está aberto para todo mundo falar. Marcelo? Sim, boa noite a todos. Minha imagem já apareceu? Não. Aham, sim. Agora sim. Boa noite a todos.
Eu gosto sempre de deixar as considerações para o final mesmo. Estava aqui atento a tudo, participando. Dona Tânia, lá no início, acho que a luz aqui está um pouco ruim, né? Dona Tânia, lá no início, falou sobre a questão do xamanismo, que eu havia pontuado, e na primeira vez que eu participei do xamanismo, eu falei, não vai ter como, não, viu? Essas maracas, esse barulho, esse movimento todo, esse caboclo chega, e ele não vem. E aí, na época, eu falei, Dona Tânia, fiquei curioso, me explica como que é isso, porque não vem. E ela foi, me explicou como que funcionava e tal, e que não era realmente o momento, né? E aí nós avançamos com a reunião e tem uma parte que eu achei lindíssima, a parte ali da humildade, a questão de trabalhar com humildade. Dona Marlene também pontuou que eu achei maravilhoso. Dona Tânia também falou sobre isso. Nós somos médios o tempo todo. Então é necessário que renunciemos a algumas coisas, tentemos melhorar nas nossas dificuldades, né? Porque não somos médiums só naquele momento que nós estamos ali no Mensageiros, mas o tempo todo. Eu acho que a reunião foi muito esclarecedora, muito produtiva. Eu adorei. É isso. Alguém mais quer comentar? É, realmente é sempre gratificante quando a gente faz as coisas com seriedade, com responsabilidade, né? Para esse momento dessa reunião, tudo começa bem antes, né? Eu tenho o seu Carlos, ele está sempre no mensageiro, o Carlos Natal, é ele quem cuida dos slides para mim. Eu poderia pedir para a Wanda, mas se eu fizer isso, eu ofendo o seu Carlos, porque ele vai ficar bem chateado, ele gosta de fazer. Então, a gente passa horas, ele quer acertar a cor, quer acertar o que vai ser dito, como vai ser escrito, e são momentos maravilhosos de preparo, porque a gente não pode fazer a coisa assim, né? Tem que ter amor para fazer. Aí, quando a gente vê vocês falando, vocês captando a mensagem, né? Eu tenho certeza que a gente vai ser mais carinhoso agora com o nosso mentor, com a nossa vida. A equipe toda vai trabalhar. É sempre assim, quando a gente faz uma reunião, né? Igual teve a reunião da Wanda na semana passada, com o tratamento, a Wanda e a Jassônia, né? Seu Aldo, Jassônia e o João Marques também. Na semana seguinte, a casa, ó, o pessoal se inflama, né? Então, a gente teria que fazer reunião todo mês, mas perde a finalidade, porque a gente tem que fazer, ir por amor, né? Ir por amor. E gostar de estar lá e fazer bem feito. Eu achei que foi. Eu queria pontuar algo sobre a minha equipe em relação aos médiuns da mediunidade pública. Na segunda-feira, até a grande parte da minha equipe está aqui ouvindo, então agradecer a eles também. Nós colocamos em prática uma coisa que só por a senhora ter nos dito, porque nós não vivenciamos a mediunidade da forma que vocês vivenciam, né? Então, nós não temos uma compreensão de como funciona. Ao fato da senhora ter dito que não se lembra, às vezes, de beber água, que perde-se nessa questão do movimento, que muito tempo parado, que isso não é normal, então assim, perde esse contato com o corpo físico. A Jassônia também pontuou na reunião que não se lembra de beber água. E na segunda-feira eu pus a equipe toda para ficar de olho nos trabalhadores, em vocês. Nós gastamos todas as jarras de água da geladeira. Todo mundo bebeu água e realmente creio que todo mundo da equipe que estava lá, infelizmente tem alguns que não estão aqui, perceberam que realmente a maioria não se lembra que precisa beber água. E estava muito quente mesmo. Então, acaba saindo, você saindo de lá passando mal
Se tiver equipe suficiente, a gente vai ficar de olho, tá, gente? Vai ficar de olho e dar aguinha para vocês. Desculpa, Não, gente, e até não aqui lembra a gente mesmo. não E não lembra sabia. mesmo, viu? Foi maravilhoso, Wanda. Foi diferente mesmo. Eu ganhei água 2 E a vezes. gente não Foi lembramos maravilhoso. mesmo de Tenho que tomar água. agradecer vocês, viu? Essa equipe é maravilhosa. Aliás, todas as equipes, né? Mas só Imagina, foi possível porque teve troca de informação. Se aham. tivesse tido Ah, uma reunião só da equipe de atendimento ao público, sem ninguém da mediunidade para contar para a gente como funciona, a gente não saberia. Da mesma forma como verdade. estando aqui hoje, essa equipe, ela vai conseguir ficar mais atenta a vocês e vocês em relação a gente também ao participar da nossa. Então, a gente agradece também. E nós vamos lembrar de agradecer aos nossos mentores, né? Hoje à noite. Coitados, eles se esforçam muito. Vamos fazer o possível também para não magoá-los, que a gente às vezes sem querer magoa, né? Vamos dar atenção para eles, vamos agradecer. Isso é crescimento, né? E o que eu posso dizer mais? Que foi aquilo que eu sempre digo, é uma honra trabalhar com vocês. Isso é de verdade, do fundo do coração. Às vezes eu lamento ter que Aí, dona conversar. Tânia. Oi? Tem Ter mãozinha que levantada. Ah, Levante me a desculpe, eu que mãozinha. interrompei. Pode Quer falar? continuar. Pode falar. Eu estava É que só. tem alguém na frente. Eu tô falando que tem que esperar o Então tá bom. amiguinho. Então coloque, por favor, quem está na frente e depois o Marcelo. Depois, Marcelo. Pode terminar primeiro, que a gente interrompeu a senhora. Eu só estava dizendo que é de verdade como quando eu agradeço a equipe que a Mensageiros tem, sabe? Isso é de coração. Nós podemos ter problemas, mas nós somos um grupo. É uma equipe maravilhosa, uma equipe que, às vezes, por exemplo, né, citando com muito carinho, né, João de Deus, ele tinha ali mais de 100 médios sentados, e ele passava entre eles, né, incorporado. Olha que coisa triste, não é? É melhor a gente ter 15, 20, mas que sejam médiums, um amor, que a gente tenha muita união, que a gente consiga levar o trabalho como estamos levando até agora. Eu agradeço todas as noites por todos vocês existirem, porque a minha vida não teria o menor sentido sem vocês, até quando é para brigar, viu, gente? Então, assim, não tem sentido, não tem sentido. E eu queria que a gente guardasse isso, esta noite, no coração, da nossa satisfação de estarmos juntos, do orgulho que temos do nosso trabalho, e saber que construir um grupo leva tempo. Nós estamos chegando lá. E chega, senão eu vou chorar, viu, Wanda? Chora todo mundo junto. A Jassônia quer a palavra. Vamos lá, Jassônia. Sobre segunda-feira, Wanda, você falou que deu os médios Aguinha. estavam aguinha e tal, mas a segunda-feira, eu não sei se foi só eu que achei ou se outros médios também acharam, a segunda-feira foi muito diferente. Nós estávamos com 178 senhas, claro que não tinham 178, mas os bancos estavam todos cheios, provavelmente nós estávamos com 150 pessoas lá, e o trabalho, não sei se foi só eu que achei, mas parece que fluiu tão bem, a gente terminou no horário e ficou uma energia muito boa. Aí eu falei assim, gente, acho que dar água para os médicos faz com que eles trabalhem melhor. Anotado. É um gesto de amor, né, Jassônia? De cuidado. Mas eu achei, eu não sei quem tá, a Marlene, quem estava a Célia, o seu Rigato, a Tânia, a Eliana, todo mundo que estava lá, eu não sei se teve essa mesma percepção que eu tive. Mas assim, quando eu terminei, que eu levantei, parecia que estava uma energia diferente. Até a Tânia perguntou quem queria fazer a prece, eu logo comecei a fazer a prece, porque estava muito bom.
muito boa energia mesmo. Na segunda-feira estava excelente. Era só isso, eu só queria pontuar isso. A Célia também colocou no chat que também não lembra de beber água e agradece. E a Virgínia também colocou que percebeu essa diferença na energia também. Marcelo, sua vez. Ah, Já foi, já passou, Wanda, obrigado. não, senhor, nem vem. Marcelo, nós estamos dentro Ficou do horário, emburrado Marcelo. comigo. Olha o melindre, Marcelo. Gente, quase 10 anos de análise, eu ficar emburrado com isso, eu poderia deixar de ir. É porque eu tenho TDAH mesmo, e já esqueci. Bom, então, nós previmos acabar às 10 É horas, só né? isso, viu, dona Tânia? Desculpe. Não, tudo entendido. Então, faltam 2 minutos para as 10 horas. Eu previ que poderia acontecer um atraso, mas parece que falamos tudo, não é? Só falta eu falar que é preciso que vocês abram a câmera, por favor. Está sendo tirado fotinhas e vocês nem estão sabendo, mas Ah, então deixa eu. a última foto Wanda, precisa ser com todo mundo Wanda, aparecendo. avisa que foi filmada a reunião e ela vai para o YouTube, Na tá? verdade, aparece quando eu clico que está filmando, já aparece para todo mundo autorizar e quem não autorizar sair. Então, assim, o Zoom já avisou para todo mundo. Mas é realmente, gente, eu vou subir isso para o YouTube, para a página da Mensageiros no YouTube, para que quem não esteve aqui possa assistir, né, posteriormente. O ideal é que participe, mas, né, se não pôde, teve seus motivos. Então, nós vamos colocar lá para que todos possam assistir. Quem puder abrir a câmera para participar da fotinha, quem souber colocar coraçãozinho, coloca coraçãozinho, porque eu tenho uma fotógrafa aqui nos bastidores que está tirando foto de vocês o tempo todinho. Cadê a Rosemary, a Andréia, o Rogério, Vocês não têm noção a das Maria caras que Aparecida? vocês fazem, gente. Eu não posso pôr tudo, porque senão vocês me matam. Ah, dona Tânia, quero só contar uma coisa para a senhora, acho que ela vai ficar com vergonha, mas eu vou contar mesmo assim. Tem uma pessoinha aqui na reunião que eu acho que só vai gostar de saber que ela está aqui assistindo a senhora. A dona Maria Aparecida. A Ah, o Marinha. Caio, É, a o avó Caio do precisou Caio. sair, ela pediu para ficar no lugar dele. Olha, mas Gente, eu eu ainda acho não tirei a que foto. a dona, a mãe Dona da Divina Marla não entrou, né? conseguiu entrar, ela não tinha É, instalado. tá bem. André e a Rosemary, só falta vocês para tirar foto. Gente, eu vou tirar a foto E agora. tem duas Eu vou- Andréias, um tá aberto. Tá faltando porque Dona André Maria. Martins. Cida, abre aí, Cida. Cida, eu Tá pedi bom. para o Caio ensinar você a abrir o vídeo para poder tirar fotinha de você também. Abre pra gente. Deixa Eu eu vou ter organizar o meu cabelo Gente, eu não aqui. posso entrar para tirar foto, não. Por Eu quê? tô assim, eu tô só de sutiã aqui por causa do calor, tá impróprio. De boa. Eu vou precisar de tirar 2 fotos, porque deu 2 telas. Então, nós vamos tirar uma, e aí vamos colocar coraçãozinho de novo, e aí eu tiro outra, tá bom, gente? Senão uns vão ficar fora e vão brigar comigo. Olha o coraçãozinho. Eu não sei colocar coração. Vou precisar ensinar isso para a senhora. Agora, peraí, só mais um minutinho que eu vou tirar da outra página. Foi? Bora lá. Todo mundo, peraí. Todo mundo de coraçãozinho. Pronto. Sorriso para todo mundo. Agora, essa foto, mandem para mim, porque eu vou publicar das 2 reuniões, tá? Eu tenho da passada e dessa para a gente publicar. Tá bem. Vou fazer uma igual eu fiz da outra. Aqui só tem aquela que eu fiz e postei no grupo, não foi? Vou ver se cabe. Se Dona cabe. Tânia, tá faltando uma coisa. É o Oi, beijo Marlene? e o abraço da alma da Tânia, uai. Agora, Boa mas noite. agora
Você vai encerrar para nós, você encerra? Mas aí a senhora tem que mandar um beijo na alma. Eu no final. Sim. Então, aquela frase, né, que eu tenho mania dela. É. Então, vamos nos despedir com um beijo na alma e sigamos. Sigamos em frente. Que a Marlene vai encerrar para nós. Agradecendo a Deus, agradecendo aos nossos mensageiros, a espiritualidade amiga de todas as formas que se apresente, e pedindo luz para nossas vidas, para podermos prosseguirmos com amor no coração. Um beijo a todos. Boa noite. Assim seja. E vamos com Deus. Marcelo, terminou 10 horas e 2 minutos, viu, Marcelo? Tá certo. Senhora Meu sempre mentor- cirúrgica. O meu mentor gosta de horário, Eu, rapaz. eu passei vergonha, a minha demorou meia hora a mais. Foi necessário, Wanda. Era muito assunto. É muito assunto, né? Esse grupo trabalha muito. Então, fiquem com Deus, vamos sair todos juntos. Um beijo. Vou encerrar para todos. Tchau, tchau, gente. Um beijo para vocês.